Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os palestrantes desta nossa conferência de hoje, bem como todas as pessoas que nos estão a ver e a ouvir online por todo o mundo e, em particular, o mundo que fala a nossa língua, a língua portuguesa. No âmbito do plano de atividades para 2020 e numa parceria com a Angola Cables, iniciámos no passado mês de junho este ciclo de conferências subordinado ao tema Mudança e Estratégia para o Futuro, sendo os subtemas das várias conferências relacionados com os grandes desafios para o setor das comunicações, designadamente a lusofonia e o mundo lusófono, não só os que já tinha antes da pandemia causada pelo Covid-19, mas também os agora decorrentes desta pandemia que se está a verificar à escala global. Hoje vamos então realizar a segunda conferência deste ciclo, hoje sob o tema Cibersegurança após a Covid-19, e cuja keynote speaker e também moderadora temos connosco a Nádia Ribeiro, líder do gabinete jurídico da Angola Cables, e também como oradoras e oradores temos a Magda Coco, partner da Vieira de Almeida e Associados de Portugal, Michel Grispos, advogado na Vodacom Moçambique, e Rómulo Alexandre, partner na Albuquerque Pinto Advogados no Brasil e que nos fala a partir de Fortaleza. A todos eles dirijo um cumprimento muito especial e agradeço em nome da AICEP a presença de todos e participação neste webinar de hoje e por virem partilhar connosco a sua visão, as suas reflexões sobre o impacto que esta pandemia provocada pelo coronavírus está a ter nas atividades das organizações e que desafios novos surgem para os operadores, para as autoridades reguladoras e para os consumidores e clientes em geral, em particular no que respeita à cibersegurança. Nós, quando falamos hoje em tecnologias de informação e de comunicação, não podemos deixar de ter presente o tema da cibersegurança. E com o Covid-19, temos vindo a assistir, nos últimos meses, de forma repentina, a um isolamento social e físico, que acarretou o transporte de quase todos os nossos contextos, quer pessoais, quer académicos, quer profissionais, para este ambiente que é o ambiente digital. O Covid-19 tem sido efetivamente um grande acelerador do processo da digitalização a nível global. Com alguma graça, há quem diga que o coronavírus tem sido o verdadeiro Chief Transformation Officer das organizações. Realidade esta que há uns meses, tal como havíamos visto de resto na nossa última conferência do mês passado, parecia ainda distante para algumas zonas geográficas do planeta. O digital tornou-se, de um momento para o outro, o palco e o centro de quase todas as nossas interações. No entanto, o ecossistema digital não estava totalmente preparado para esta súbita mudança de paradigma de vivência social, o que trouxe desafios complexos e acrescidos para os Estados, para os cidadãos e para as organizações. O Covid-19, para além da virulência do mundo físico, expôs de uma forma significativa as fragilidades do Estado, de preparação e dos diferentes quadros jurídicos desenhados para mitigar os impactos do cibercrime e dos riscos da segurança da informação com que nos estamos a deparar online. Esta mudança súbita não permitiu a toda a cadeia de valor adotar novas medidas de segurança e que mitigassem a fragilidade do ecossistema digital, que apesar de cada vez mais maduro e seguro, ainda é, como todos sabemos, facilmente penetrável. Em Portugal, por exemplo, e de acordo com o boletim do Observatório de Cibersegurança divulgado há poucos dias, o número de incidentes registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança aumentou 101% no primeiro semestre em termos homólogos, isto é, comparado com o mesmo período do ano passado. Tendo-se registado ao longo do primeiro semestre deste ano um aumento significativo no número de incidentes entre os meses de fevereiro e abril, ocorrendo depois uma diminuição constante entre os meses de abril e junho. Ora, este aumento coincide precisamente com o momento de confinamento devido à pandemia do Covid-19, estando depois a registar-se um crescimento dos incidentes de phishing, que, como sabem, é o tipo mais frequente deste tipo de incidentes, seguido do sistema infectado por malware e depois também de acessos não autorizados. As ameaças digitais estão, pois, a aumentar e, para além destas ameaças digitais, nós não podemos esquecer que o hardware mais pirateado do mundo é o nosso cérebro, é o cérebro humano, que, se não for devidamente programado, se torna permeável às mais variadas ameaças. No entanto,
Em todas as adversidades, nós podemos e devemos encontrar oportunidades de melhoria e de aprender com as falhas e os erros detectados. E, nesse sentido, esta pandemia do Covid-19 tem sido, nesta matéria, um processo de aprendizagem que tem tido o condão de nos permitir retirar lições bastante valiosas que nos irão permitir estar preparados para o novo normal que já começou e para o qual temos que estar preparados. Pretende-se, pois, com esta conferência de hoje e com a muito rica troca de ideias e de impressões que dela certamente vão decorrer, identificar soluções que permitam endereçar os reais e efetivos desafios que existem em termos da segurança do digital e que devem desde já começar a ser implementados ou robustecidos para que a sociedade digital possa desenvolver-se de modo mais sustentável, merecendo a confiança de todos aqueles que nela possam agora ter necessariamente que estar constantemente presentes. Agradeço, pois, uma vez mais, à Angola Cables o desafio que lançou a AICEP para a coorganização e co-realização deste ciclo de conferências e webinars, bem como a todos e cada um dos palestrantes de hoje, anunciando desde já que vamos prosseguir no próximo mês, no dia 12 de agosto, à mesma hora, pelas 14 horas de Angola e de Portugal, a mais uma conferência deste ciclo de 5 conferências, dessa vez subordinada ao tema do e-commerce, do comércio eletrónico, daquilo que é o boom que está a acontecer em todo o mundo, do aumento de cada vez maior de compras via internet, e para isso vamos ter connosco o CTT Correios de Portugal, vamos ter os Correios do Brasil, vamos ter os Correios de Cabo Verde e também teremos connosco um importante marketplace de Portugal que todos para nos falarem sobre aquilo que está a acontecer com este movimento crescente do comércio eletrónico e que está a trazer também um enorme mundo de oportunidades para os operadores postais e para estes em todo o mundo se transformarem. Dito isto, passo de imediato a palavra à Nádia Ribeiro, a keynote speaker e moderadora desta nossa conferência, para que possa dar início ao que se espera que seja um muito vivo, enriquecedor e participativo debate, e agradecendo muito, mais uma vez a todos, deixo aqui os meus votos de uma excelente conferência. Penso que a Nádia tem o seu telemóvel, o seu telefone desligado, terá que tirar de um mute. Muito bem, agora depois de ter falado aqui com linguagem gestual quase, vinha eu dizer muito obrigada em primeiro lugar pelo convite de poder estar presente neste painel e por ter a honra de apresentar este tema, que é um tema que pessoalmente e profissionalmente me é muito querido, e depois ter a oportunidade de discuti-lo aqui com colegas que se dedicam a estudar esta matéria já há muito tempo e que nos vão dar a oportunidade de ver sobre diversos prismas e aqui numa forma, no fundo, praticamente global, não é? Vamos poder ver isto numa perspectiva quase que ao nível de todos os continentes, só não temos aqui presente Timor, senão seria ainda mais interessante. O João fez aqui uma introdução bastante ampla do tema da cibersegurança. De facto, o Covid veio colocar aqui a nu alguns temas, ou melhor, as fragilidades que o ecossistema da internet já vinha demonstrando há alguns anos, desde este boom da massificação da utilização da internet, e agora estamos confrontados com a necessidade de pôr a internet mais segura a partir do momento em que temos esta quase que convergência dos nossos mundos físico e digital, como o João bem referia. E para além das preocupações que o João referiu e muito bem, não é? Temos aqui a questão, portanto, de todos estes aumentos, de todo este aumento dos ataques cibernéticos. A cibersegurança não pode ser vista também só nesta perspectiva de proteção de cidadãos, de empresas.
Há aqui preocupações que também têm que ser objeto de reflexão quando nós queremos endereçar um mundo mais seguro a partir do momento em que nos movimentamos mais no digital. Vamos pensar que a cibersegurança já trazia aqui desafios, ou melhor, que no pré-Covid já existiam desafios estruturais à cibersegurança, como a inexistência de quadros jurídicos harmonizados ou uma visão harmonizada dos próprios princípios que deviam estar subjacentes a um quadro jurídico de cibersegurança. O que é que nós queremos proteger? No fundo, que bens ou que interesses é que nós queremos tutelar quando queremos desenhar um quadro jurídico da cibersegurança? Queremos proteger a soberania dos Estados? Queremos proteger a segurança nacional? Queremos proteger direitos fundamentais dos cidadãos ou direitos análogos? No fundo, também qual é o papel que, para além do direito nacional, o direito internacional público deve ter aqui para encontrar soluções para a cibersegurança? Será que a cibersegurança nos veio mostrar, ou todas as problemáticas que andam à volta da cibersegurança nos vieram demonstrar que, se calhar, o explotar da Terceira Guerra Mundial vai ser não o uso de armas nucleares, mas sim a utilização indevida dos meios informáticos para a obtenção de, no fundo, vantagens e benefícios ilícitos? E, portanto, para além de todos aqueles tópicos que o João já tinha lançado, também queria desafiar aqui os nossos painelistas a debruçarem-se e a pensarem na perspectiva de segurança nacional, de Estado, quando temos que perspectivar possíveis soluções para o novo normal pós-Covid, quando temos que pensar na questão da cibersegurança, que acaba, no fundo, por ser não ciber, não é? Nós vamos deixar de falar do eletrónico e do digital para começarmos a falar do mundo, porque nós vamos deixar de ter esta palavra no nosso dicionário muito em breve e, portanto, a cibersegurança vai, no fundo, a ser a segurança do nosso dia-a-dia. E, portanto, todas as questões e toda a discussão deste painel, no fundo, tem em vista ser o mais abrangente possível para vermos que soluções jurídicas poderiam ser encontradas, que mecanismos e que formas de pensar podem ser gizadas a vários níveis para encontrarmos aqui soluções. No fundo, e depois deste introito, o que é que eu gostava de lançar aqui como primeira questão aos nossos painelistas? O Covid-19 veio, portanto, mostrar-nos esta fusão entre o nosso mundo físico e o mundo digital, o que aumenta o número de pessoas e de equipamentos conectados. Isto também aumenta exponencialmente a potência dos hackers e dos cibercriminosos pelo mundo digital. Perante isto, colocava aqui desde já à Magda e depois também pedi ao Rómulo e ao Michel para se pronunciarem. O que é que, na vossa opinião, devem ser os elementos necessários para construir um quadro jurídico apto a promover o desenvolvimento de políticas de cibersegurança? Boa tarde a todos e obrigada à ICEP e à Angola Cables pelo convite que me dirigiram para estar aqui neste seminário com tantos amigos e enfim, pessoas que eu respeito muito profissionalmente. Entrando diretamente na questão que a Nádia colocou e se calhar pegando antes disso num tema que me parece relevante para responder à questão que a Nádia também abordou, é
no fundo, para que é que nós precisamos da cibersegurança? A Nádia, enfim, na sua intervenção inicial, suscitava a questão qual é a finalidade da cibersegurança, é proteger interesses do Estado, dos particulares, o que é que se pretende? Enfim, na minha ótica, a cibersegurança e tudo aquilo que são os quadros jurídicos e as políticas necessárias para a cibersegurança assentam na proteção de, diria, os seguintes objetivos fundamentais. Claramente, enfim, no topo da pirâmide, diria eu, de um ponto de vista mais global, está a proteção dos Estados, da sua independência, etc., porque, como nós sabemos, enfim, estes sistemas de cibersegurança, e ultimamente, enfim, têm sido bastante evidentes, muitas vezes representam ameaças de uns Estados a outros e, portanto, claramente esse é um dos objetivos centrais, defesa nacional, da autonomia, de garantia, enfim, da soberania do país, isso é um elemento absolutamente central das políticas e das leis de cibersegurança. Depois, num outro nível, obviamente, visa proteger interesses comerciais e designadamente segredos de negócio das empresas. Enfim, é comum a existência de ciberataques com o intuito de, no fundo, apropriação indevida de segredos, de patentes no setor farmacêutico, etc. Portanto, claramente, um outro aspecto central, digamos, da cibersegurança. Ligado a este, aliás, também ao primeiro, há também um objetivo central, que é o de garantir a sustentabilidade e a disponibilidade daquilo que são as infraestruturas essenciais num país, no fundo, os bancos, os hospitais, as utilities. Isso também é um aspecto, enfim, uma finalidade importante que tem que ser tida em conta no contexto da cibersegurança e também, por último, diria eu, enfim, podíamos dissecar cada um destes elementos mais, obviamente a proteção da segurança dos nossos dados pessoais, da nossa privacidade enquanto cidadãos. E dito isto, as políticas e os quadros legais que venham a ser desenhados têm efetivamente que endereçar todos estes pontos. E é esse o caminho que eu partilho que está a ser feito na Europa e em várias jurisdições do mundo. Há, de facto, por exemplo, um diploma que regula a matéria de cibersegurança nos setores considerados ditos essenciais, portanto, que são aqueles que eu já referi, bancos, hospitais, utilities e etc. A nível europeu há uma diretiva comunitária que foi transposta para vários Estados-membros com uma lista indicativa de setores críticos da atividade, que os países podem completar ou não. Depois temos a regulação das matérias de cibersegurança e, portanto, a obrigatoriedade das empresas adotarem medidas de segurança para proteger os seus sistemas de informação, é a outra componente, digamos assim, do sistema. E temos também, no fundo, o diploma que tem sido muito publicitado a nível internacional, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que tem, obviamente, por finalidade principal manter a privacidade dos cidadãos, e a segurança tem um enfoque muito grande pela primeira vez neste regulamento, com obrigações de garantia de segurança bastante exigentes para as empresas, mas também tem, como o outro objetivo central deste diploma, é o de assegurar um desenvolvimento do comércio dos dados, digamos assim, que é algo essencial no mundo digital, portanto, que é reconhecido. Este documento, aliás, a par de outros que eu já referi, e não falei do Regulamento de Cibersegurança, não lhe dei esse nome, que também é outro pilar essencial das políticas europeias e da legislação europeia, visam, por um lado, proteger a privacidade, mas para também criar um boost na economia digital na Europa. Portanto, há aqui esta duplicidade. Para além disso, obviamente, há depois o conjunto das convenções internacionais, como a Convenção de Cibercrime ou o Manual de Tallinn, que não é vinculativo, nem a Convenção do Cibercrime, que obviamente é uma componente também importante ao qual os países devem considerar, porque, como disse o João Cabos Santana, isto não é um problema limitado fisicamente num país, é um problema internacional, é um problema mundial e, portanto, há instrumentos já de direito internacional que permitem, de alguma forma, embora parcialmente, dar algum tipo de resposta, sendo que, obviamente, os países aderem livremente ou não a estes instrumentos, digamos assim, designadamente à Convenção do Cibercrime. Acho que
Bem, boa tarde a quem está em Portugal e Moçambique e Angola, e aqui no Brasil, bom dia. Seguindo a sequência que eu entendi, a doutora Nádia, acho que sou eu a fazer esse primeiro comentário, em seguida o doutor Michel, mas antes eu gostaria de agradecer também o convite que me foi feito pela ICEP e pela Angola Cables. É um prazer participar desse debate com pessoas que efetivamente, juristas que dominam a matéria, e é um tema extremamente relevante. Eu não sou especificamente dessa área, tenho formação jurídica, mas acredito que a minha formação na área de negócios internacionais, de comércio exterior e de investimento, tem uma ligação relevante, eu acho que pode dar um contexto importante a esta discussão. Não há dúvida de que, neste momento, a questão mais preciosa, ou a riqueza mais preciosa do momento é a informação, o data, né? Essa é a riqueza contemporânea. E, nesse aspecto, a internet acabou criando uma nova lógica que permite que os mercados se integrem. Então, informação sendo um aspecto central, um valor importante para a sociedade, e a possibilidade do cidadão, ao nível individual, se relacionar com o mundo, trouxeram um grande desafio para que este tema que está aqui certamente compõe. Alguns números, eu acho que o direito, temos aqui juristas, sabemos que o direito sempre deve entender a realidade. Eu acho que a construção jurídica que os governos fazem, que a sociedade faz, é no sentido de entender a realidade e regulá-la da melhor forma. E os números das conexões a nível global são impressionantes na medida em que certamente trazem para o cyberdireito uma componente importante da vida contemporânea. Mais de 4 bilhões de pessoas ao mundo estão conectadas à internet, ou potencialmente conectadas a cada um de nós. O mundo se relaciona dessa forma. Este ano se estima mais de 30 bilhões de equipamentos conectados numa plataforma comum. E temos, em termos de os números dos ataques cibernéticos, se pegarmos aqui as estatísticas, 600 bilhões de dólares por ano de perdas associadas a crimes cibernéticos, sem dúvida trazem para essa questão jurídica um aspecto importante. No Brasil, a questão ainda é também complexa, né? Nós somos aí o 66º lugar nas Nações Unidas em tecnologia da informação e comunicação. Na questão do Global Security Index, nós estamos na 70ª posição. É um país ainda que tem que evoluir muito na questão da segurança de dados, e uma população de mais de 200 milhões de habitantes que caminha muito rapidamente para essa inserção digital. Quase 100% das empresas usam a tecnologia como instrumento. Foram computados no ano passado mais de 70 milhões de vítimas em ataques cibernéticos no Brasil. É um número expressivo. Boa parte desses ataques cibernéticos, apesar de termos uma conexão global, estão no Brasil, são originados no Brasil. Por isso, esse tema no Brasil ganha uma dimensão extremamente importante e é necessária a sua estrutura de regulação. Me parece, a doutora Magda apontou quais seriam os principais elementos jurídicos. Eu entendo que são exatamente, talvez colocando numa outra categoria, mas basicamente as mesmas coisas. Nós precisamos regular ou proteger a segurança e a defesa cibernética, ou seja, a rede precisa ser protegida, a fim de que ela possa ser o espaço de transferência dessa relação, a própria segurança e defesa, as infraestruturas críticas, sem dúvida, os principais serviços públicos de que a sociedade depende. Neste momento, nós vimos, por exemplo, hospitais não eram alvo de ataques, e como eles ganharam uma importância para a sociedade relevante, e a área de saúde passou a ser uma área com um olhar importante. E, por último, exatamente a questão do sigilo, ou seja,
a proteção da informação sigilosa e, uma vez vazada, como é que se controla o vazamento dessa informação. Então, eu acho que, do ponto de vista jurídico, é importante a gente entender, primeiro, a importância e o impacto global desse aspecto jurídico e dar respostas nessas categorias. Me parece que esse seria um contexto inicial. Muito bem. Eu, por acaso, aproveitava a deixa e para passar ao Michel, porque eu ouço a Magda e o Rómulo a falarem e detecto nas vossas respostas alguma tendência para, no fundo, acabarem por implicitamente defenderem aqui um conceito que tem vindo a surgir de forma muito expressiva nos últimos tempos, quando se fala de cibersegurança, que é o conceito da soberania digital. No fundo, e ligando ao tema aqui do que é que deve ser a cibersegurança quando pensamos numa forma supranacional ou então ao nível dos Estados, nós começamos a ter muitas manifestações desta soberania digital quando vemos, por exemplo, a Comunidade Europeia, a União Europeia, com um quadro específico para a cibersegurança aos quais os Estados-membros se vinculam. Quando vemos, por exemplo, o Brasil a começar a preocupar-se com as matérias de cibersegurança, por acaso no outro dia li notícias de que a cibersegurança no Brasil começou a ter uma atenção exponencial, até por força das atividades criminosas que têm estado a ser praticadas a partir do Brasil. Ainda há 2 ou 3 dias foi praticado um ataque maciço cibernáutico com origem no Brasil, que teve como destinatários vários países, incluindo Portugal. E, portanto, quer dizer, quando nós temos países como a Rússia e a China que começam a ter parcerias para defenderem a sua segurança da informação, quando temos depois entidades como Apple, Facebook, Amazon e Google a quererem proteger, no fundo, a informação e a segurança dos seus utilizadores, começamos aqui a ter estes clusters de soberania digital. Isto não acaba por ser contraditório com a viabilidade de um quadro de cibersegurança, Michel? Não sei se o Michel conseguiu ouvir aqui a minha questão. Ele está sem som. Ok, já está. Eu dizia boa tarde a todos. Se calhar primeiro começaria por agradecer o convite que me foi feito pela ICEP e pela Angola Cable para participar neste tema que é cada vez mais atual. É um tema que se calhar em algum momento tem alguns contornos polémicos. Indo à questão que me colocou, e depois destas duas intervenções muito ricas, eu diria que, tendo em conta que a questão da cibersegurança é uma problemática que tem um caráter transversal, não só pelos danos que possa causar uma má intervenção das empresas, neste caso das instituições ou dos Estados, construir um quadro jurídico a este nível exige, de facto, uma intervenção de todas as partes. E exige, por exemplo, que o Estado constitua um órgão autónomo para lidar com essas matérias, da mesma forma que exige que as nossas instituições se protejam, que protejam a rede, que protejam a informação que é partilhada pelos seus clientes, neste caso.
Existe também um investimento massivo, não só por parte do Estado, mas também por parte das organizações. Não só na proteção, mas também em algum momento no bloqueio. Só assim é que nós evitaríamos ou minimizaríamos aquilo que seriam os efeitos devastadores de um ataque cibernético. Infelizmente, todo o nosso cotidiano hoje é feito de uma forma hiperconectada. Por cada clique que nós fazemos, por cada comentário ou uma pesquisa na app, deixa sempre alguns rastros de natureza digital, que dizem um bocadinho ou muito de nós e também nos colocam, em certa medida, de uma forma vulnerável. Sim, nós precisamos de nos proteger, os Estados precisam de se proteger, e agora, então, com este fenómeno da pandemia do pós-Covid, mais instituições usam de forma maciça as tecnologias de informação, hoje quase tudo é feito. Já falamos do teletrabalho, já falamos da bancarização móvel, hoje quase toda a transação é feita com moeda eletrónica. Então, um investimento só apenas nas ferramentas e tecnologias, eu acredito que não é suficiente. Nós precisamos de cada vez mais educar as pessoas sobre a importância da sua postura. Pronto, é exatamente isto que eu acho que é a conjugação destes elementos todos, que seria a condição necessária para construir um quadro jurídico apto a promover o desenvolvimento de políticas de cibersegurança. Nós estaríamos muito mais protegidos, os Estados estariam muito mais protegidos e as instituições. Se calhar, por uma primeira abordagem, eu ficaria por aqui. Certamente, e aliás o Michel na intervenção que faz nesta última secção refere o investimento só na tecnologia não basta, e o que nós podemos ver é que neste contexto da pandemia do Covid, a África, por exemplo, esteve debaixo do radar durante muito tempo em matéria de cibersegurança. E o que nós reparamos é que com o Covid os países africanos começam a estar muito expostos a ataques cibernéticos, não é? Temos os números da África do Sul, por exemplo. Na África do Sul, os ataques de cibersegurança durante a pandemia do Covid aumentaram, agora estou a seguir para a cabeça, se não estou em erro, qualquer coisa entre 70% a 90%. Hospitais, universidades, instituições públicas começaram a ser alvo. Em Angola também houve uma situação, ainda não durante o Covid, mas ainda antes, de uma instituição de natureza pública ter sido alvo de um ciberataque. Em Portugal também tivemos instituições privadas, inclusive, a serem alvo de ciberataques durante este contexto. E isto não é, de facto, alheio à circunstância de, nesta altura, termos pessoas fora do contexto empresarial, fora da segurança que as redes empresariais costumam trazer quando estamos a trabalhar na internet e estarem deslocadas a trabalhar em casa, em que as redes domésticas não têm metade dos mecanismos de segurança que nós podemos encontrar numa rede corporativa. E, portanto, partindo destes factos, como é que nós podemos criar maior awareness, maior consciencialização para promover culturas de cibersegurança junto do principal foco de perigo para a segurança?
Rómulo. Eu acho que, pela sua pergunta e as respostas que foram dadas, fica claro que a questão da cibersegurança não se pode resolver exclusivamente dentro das empresas ou dentro dos governos ou em outros espaços. Porque há diversas questões que precisam ser trabalhadas. Eu colocaria uma, mas há outras, mas é a questão da educação. Ou seja, a questão da educação é a questão da cultura, porque não há cultura sem um processo, pelo menos numa perspectiva contemporânea, é difícil adquirir uma nova cultura sem um processo educativo. Então, é necessário que, principalmente agora em que o ambiente de trabalho se transferiu para vários dos nossos ambientes, nós não trabalhamos hoje exclusivamente dentro dos escritórios, os escritórios de advocacia é um exemplo disso, a maioria, pelo menos no Brasil e em outros lugares, a nossa casa acabou sendo a extensão do nosso trabalho. Então, trabalhar a questão da cibersegurança envolve uma componente educacional e cultural, e que não é só nas empresas. Obviamente que as empresas têm um papel importante na orientação. Eu comentava, enfim, uma linguagem mais simples, mas na tecnologia nós temos os softwares, nós temos os hardwares e nós temos o peopleware. Nós temos as pessoas e, sem dúvida, que as pessoas são extremamente relevantes. O nosso elo mais forte é o nosso elo mais fraco numa cadeia. Ou seja, se nós tivermos uma vulnerabilidade, qualquer que seja ela compromete todo o sistema. Então, é necessário trabalhar a questão da educação e cultura. E isso deve ser feito nas empresas, mas tem que ser feito na sociedade. E governos têm um papel, obviamente, importante para isso. A trajetória que o Brasil, por exemplo, tem tido nos últimos anos de criar o marco regulatório da internet, LGPD, toda essa infraestrutura que é multidisciplinar de segurança, ela é fundamental para que a cultura da sociedade perceba a relevância, as grandes oportunidades e os grandes riscos que estão associados a essa grande rede. Então, é um desafio de todos essa construção da cultura de cibersegurança. Não sei se respondi de alguma forma, mas pelo que eu percebi, me parece que esse é um insight importante, educação e cultura. Magda, só para ligar e complementar aqui com o que o Rómulo diz. Esta necessidade de educação e de cultura é importante, como é óbvio. Pensando num contexto empresarial, há alguma, ou se calhar vou até ser mais específica, em que medida é que a corporate governance poderia ajudar, no fundo, a sedimentar esta cultura de cibersegurança? Em que medida é que a corporate governance pode ser aqui uma impulsionadora de uma cultura de cibersegurança ou de awareness para esta cibersegurança junto dos colaboradores de uma empresa? Obrigada. A pergunta é muito pertinente, porque enfim, a experiência diz-me que há que haver incentivos reais para a criação desta cultura de awareness. E portanto, até há bem pouco tempo, na Europa, e vou dar aqui o exemplo da Europa, e eu acho que isto, enfim, porque é o que eu conheço melhor, mas acompanho também os temas noutras jurisdições, naturalmente, até há bem pouco tempo não havia na Europa uma cultura de cibersegurança muito relevante. Essencialmente, a grande preocupação estava na inovação, na criação de produtos inovadores, e a determinada altura, e sobretudo com o pacote digital europeu, claramente o tema de cibersegurança veio para cima da mesa e veio de uma maneira muito forte. Veio impondo-se aos agentes económicos, sobretudo no contexto do tratamento de dados pessoais,
que assegurem a proteção dos dados. E se eles não assegurarem essa proteção dos dados, em termos bastante vagos, que ainda estamos para ver como é que os tribunais vão um dia, enfim, dirimir multas e outros aspectos de responsabilidade no contexto do ciberincidente, a verdade é que as empresas europeias podem ser aplicadas multas que podem ir até 4% do volume de negócios a nível mundial ou 20 milhões de euros, que é um valor bastante elevado, se não respeitarem, se não assegurarem medidas de segurança. E isto criou claramente uma mudança de mindset nas empresas e levou a cibersegurança e os temas de proteção de dados que lhe estão associados para as administrações, que era enfim, levou de uma forma assim global, não quer dizer que isso aconteça de uma forma generalizada em todos os países da Europa. E claramente é um erro estratégico do ponto de vista corporativo não olhar para a cibersegurança como um tema de boa governança de uma sociedade. Nós tivemos há pouco tempo, enfim, e temos tido exemplos, inúmeros exemplos, de empresas, quer na área da aviação, quer na área do turismo, quer em Portugal, na área das utilities, que têm sido alvos de ciberataques e, enfim, que poderiam ter tido contornos, alguns delas, a nível internacional, e muitos tiveram implicações no valor da cotação das empresas. Estamos a falar, por exemplo, dos ciberataques que ocorreram a algumas companhias de aviação na Europa. E, portanto, é fundamental que isto seja um assunto do ponto de vista corporativo em cima da administração. É evidente que, e os ciberataques que eu tenho acompanhado também dito isso, obviamente a componente de formação é muito importante, mas não é suficiente. Há um conjunto de investimentos que as empresas têm que fazer em cibersegurança e que são bastante onerosos e, portanto, nem sempre há capacidade financeira das empresas para investir nessas medidas, digamos assim, e é um investimento, enfim, bastante relevante para, no fundo, conseguir dar resposta aos cada vez mais sofisticados ataques de cibersegurança que se concretizam. Portanto, a formação é muito importante, porque há comportamentos que podem ser e ataques que podem ser evitados, mas a verdade é que não é suficiente. Eu só para vos dar uma noção, enfim, não sei se toda a gente que está na conferência tem esta noção, mas, assim, grandes empresas são alvos de, muitas vezes, 100 tentativas de ataques por dia. Não estamos a falar de vez em quando há um ataque. E, portanto, ou bem que a empresa tem sistemas de alerta suficientemente implementados para conseguir detectar, ou então é impossível gerir em grandes organizações este tipo de situações. Portanto, há de facto um conjunto de medidas, a formação é uma delas, a gestão ao nível corporativo, isto é um tema de gestão de risco e de valor económico para a empresa, não é? A empresa que vê os seus dados roubados ou bloqueados, com às vezes pedidos de resgate. Eu posso dizer, enfim, que é difícil antever, porque os ataques são sofisticados. Eu lembro-me, há 2 anos, por exemplo, a Agência Espacial Europeia, que é uma agência europeia com algum nível de segurança e com alguma preocupação, foi alvo de um ciberataque e os atacantes conseguiram bloquear acesso aos conteúdos disponíveis na rede. E, portanto, é uma empresa ficar sem os seus dados, a sua capacidade de gestão, e o que é extremamente complicado. Portanto, isto é claramente um assunto de gestão que tem que estar ao nível da administração e tem que ser um dos elementos, um dos pilares da boa gestão corporativa. Michel, a África neste momento, e como o Michel referiu na intervenção que fez há pouco, a África neste momento tem sido o palco para o crescimento exponencial do mobile money. Nós temos muitas startups que estão a surgir e a investir neste setor de atividade, mas nós sabemos que estas startups não dispõem, como dizia a Magda há pouco, do investimento que muitas das grandes empresas, ou melhor, da capacidade financeira que muitas das grandes empresas muitas vezes dispõem e não utilizam para tornar as suas redes mais resilientes e mais protegidas contra ataques cibernéticos.
Como é que nós vamos conseguir compatibilizar a massificação das fintechs em África, garantindo a segurança da utilização destes serviços e enfrentar os desafios colocados pela cibersegurança? Está sem som, Michel. Melhorou? Está sem som. E agora já está. Sim. Ok. Eu dizia que claramente é importante ter hoje uma combinação de vários fatores, e principalmente porque, e eu vou usar assim uma expressão um bocadinho pouco ortodoxa, a África é ainda um continente por explorar. Nós temos muitos desafios e um dos grandes desafios da África é que, de facto, o desenvolvimento tecnológico atingiu proporções muito mais rapidamente do que, eventualmente, o desenvolvimento da literacia. Mas boas políticas viradas para garantir, eu diria, a segurança do ecossistema, é se calhar uma condição muito importante. Eu refiro-me agora na componente de quem desenvolve, de quem oferece estes serviços e produtos. É extremamente importante que tudo isto seja feito com base naquilo que eu diria que são boas políticas, boas práticas. É importante a confiança, porque para nós é um elemento novo que entra no nosso mercado. Então é preciso que as pessoas adiram e sintam que os seus dados, que a sua informação, que a sua transação está sempre protegida pela a confiança, está protegida pelos estándares de privacidade. Se garantirmos que a informação recolhida é devidamente armazenada, é segura, se nós tivermos, eu estou a falar na componente de quem oferece, se nós tivermos as ferramentas interligadas entre elas, que sirvam de uma forma de controle para aqueles comportamentos desviantes, e até em certa medida ter aquela proteção adicional que obrigue a passar por filtros e eventualmente por isolar ou por classificar a informação. De facto, para quem adere a este serviço, sente-se seguro. Mas, como deve imaginar, não é só boas políticas, não é só boas práticas, não é só a segurança do sistema. É que nós precisamos mais e mais e mais educar as pessoas. Educar os comportamentos que as pessoas têm, porque, de facto, o tipo de comportamento cria uma série de vulnerabilidades. É muito importante que as pessoas sintam que de facto estes produtos, que esta nova realidade que vem agora de uma forma muito mais acentuada com o Covid, vem de facto para ser usado para o seu benefício. Se ontem nós guardávamos eventualmente o dinheiro debaixo dos colchões ou nas latas, ou num segundo momento começamos a guardar nos bancos, hoje já temos as transações de forma eletrónica. As pessoas sentem-se confortáveis porque, de facto, isto veio a ajudar. Então, na minha ótica, somando esta componente de boas práticas, de boas políticas, com um processo contínuo de ensino às pessoas, porque nós de facto precisamos de ensinar as pessoas, eu acredito que facilmente nós iremos
ultrapassar estes que são os nossos constrangimentos. São constrangimentos já com muitos anos e advém de facto de nós termos ficado durante muito tempo fechados e de repente, e aqui eu refiro mais às empresas de telefonia, oferecem cada vez mais opções com um suporte tecnológico. Certo, mas eu vou, por exemplo, aqui citar o exemplo de Angola. Neste momento, Angola está a despertar Está a despertar, não, já estava consciente, mas tem-se notado uma intensidade muito forte do regulador do setor financeiro relativamente às fintechs e ao surgimento dos produtos relativos a mobile money e money. E tem-se notado aqui uma atividade legislativa mais acentuada. E, por exemplo, ainda recentemente, o Banco Nacional de Angola veio emitir... portanto, Angola já tem um quadro de cibersegurança muito orientado ainda para a questão de retenção de dados para efeitos de investigação de ilícitos criminais, não é? Mas já existe, portanto, os operadores de comunicações eletrónicas já têm aqui algumas obrigações de reporte às entidades, ou melhor, de conservação de dados sempre que esteja em causa a prática de atos ilícitos através de redes e sistemas de comunicações eletrónicas. Ainda recentemente foi publicada a Lei da Vigilância Eletrónica, muito por força também da pandemia do Covid e da necessidade de se conseguir fazer aqui a detecção dos casos suspeitos de Covid, mas aproveitando também algo que já estava na cara em termos de processo legislativo. E tivemos também o próprio Banco Nacional de Angola a emitir orientações às entidades do sistema financeiro relativamente à necessidade de incorporarem nas suas regras de compliance questões relativas à cibersegurança. Isto é algo a que nós vamos assistir cada vez mais. Por exemplo, Magda, que também conhece bastante bem o que se tem feito no continente africano nestas matérias, é algo que podemos esperar que se vai massificar a curto prazo? Eu penso que sim. Aliás, eu há bocado houve um elemento que me esqueci de mencionar, enfim, quando a Nádia nos perguntavas quais eram os elementos dos pilares para uma boa estratégia, uma boa política de regulação dos sistemas de cibersegurança. Eu acho que a abordagem setorial também é muito relevante. E eu acho que claramente vai haver cada vez mais orientações das entidades reguladoras de cada setor de atividade para complementar um quadro geral de cibersegurança. E isso, enfim, está-se a assistir em Angola e está-se a assistir noutros países e em particular na Europa também, de no fundo virem as entidades do sistema bancário e financeiro, sobretudo, que é um dos mais massacrados com temas de ciberataque, a par do segurador e do setor da saúde, com políticas específicas para endereçar os temas de cibersegurança do ponto de vista setorial, porque cada setor tem os seus desafios específicos. Portanto, eu acredito que sim. Eu queria também dar aqui uma nota importante, não sei se vai surgir alguma questão a este respeito, mas e também discordar agora, para darmos aqui alguma animação ao debate, o que o Michel disse, que a África é um território por explorar e tem estado muito fechado. Eu não sei se partilho completamente da sua opinião, porque eu acho que a África tem mostrado que é capaz de dar saltos quantitativos muito mais rápido até que alguns países europeus ou países, enfim, que não são considerados tão emergentes. Portanto, isso aconteceu claramente em alguns domínios das comunicações, em que, enfim, saltaram logo automaticamente para a rede móvel. Os próprios pagamentos móveis, eu a primeira vez que trabalhei nesse assunto foi justamente em África, há 10 anos ou mais, já não sei, na Europa se calhar há 4 ou 5, portanto, enfim, pode haver estadios diferentes ao nível talvez da regulação e etc.
mas acho que, mas não concordo totalmente com o que disse. Isto para darmos aqui alguma animação e criarmos aqui alguma discussão. O que eu também queria dizer é que isto vai mudar drasticamente, ou melhor, os temas da cibersegurança vão ser uma urgência e uma prioridade nacional. E, portanto, aqueles países que não têm ainda uma estratégia de cibersegurança têm que ter rapidamente. Porquê? Pronto, eu vi por acaso que Moçambique está agora a discutir uma lei de cibersegurança. É recente notícia, é para aí dar 3 ou 4 dias. Que não tinha nem de cibersegurança, nem de proteção de dados. E os outros países da CPLP, enfim, já mais ou menos têm alguma coisa, como a Nádia até já referiu aqui o caso de Angola e outros também têm. O que é que eu queria? Isto vai mudar drasticamente com o quê? Com o 5G. Com o 5G vem o IoT, portanto, a internet das coisas. E, portanto, nós vamos ter cada vez uma maior dependência, uma maior ligação do mundo digital, com uma intervenção na nossa vida muito maior do que aquela que já temos hoje em dia, porque vão chegar, se calhar mais devagar, à África neste domínio, por causa do tema das infraestruturas, mas os veículos autónomos na Europa estão previstos para daqui a poucos anos, vão chegar à África, os wearables de medição de temperaturas, seja lá o que for, o Covid-19 de facto criou aqui uma necessidade, temos uma sociedade que é contactless, que não tem ligações ao mundo físico e uma série de serviços e enfim, de produtos que são remotos e à distância e, portanto, e o 5G, com a sua capacidade enfim, de facilitar comunicações entre máquinas, vai exponenciar isto de uma forma gigante e, portanto, com, inclusivamente, alterações ao nível do modelo de negócio da cibersegurança. Eu, com a rede 5G, vou poder ter diferentes camadas da rede 5G com requisitos de cibersegurança e de outros domínios completamente autónomos e independentes para dar resposta. É evidente que se eu, operador de comunicações, estou a fornecer uma rede 5G a um banco, se calhar os níveis e uma rede privativa, que é uma das potencialidades que o 5G abre, o nível de segurança é completamente diferente se for para uma loja que vende, enfim, bens alimentares. O nível de segurança e o nível de exigência é completamente diferente. E, portanto, isto é um domínio que eu acho que é essencial que qualquer país que não tenha ainda uma estrutura e uma capacidade de resposta e que, no fundo, de alguma forma force as empresas e os stakeholders do país a adotarem políticas inteligentes de cibersegurança. Toda a gente sabe que é impossível garantir a 100%, mas pelo menos ter algum cuidado nisso, pode perder aqui as oportunidades de transição digital, porque depois, se há um ataque, se há uma falha do serviço, a não ser que isso prejudique, obviamente, a credibilidade e a confiança dos cidadãos. E, portanto, é muito importante que os países, quando se fala em transição digital, tenham muito cientes que há um pilar essencial que é a cibersegurança neste contexto da transição digital. Nádia, me permite fazer só um comentário, até porque acho que é um ponto extremamente importante e eu gostaria de também tratá-lo. Essa questão de quem dispõe quem está no mercado provendo serviços é extremamente importante porque você tem uma pulverização de atores. E eu vou para as fintechs, para o sistema financeiro, que é um aspecto importante. Era um sistema bastante consolidado, e eu estou usando os detalhes do Brasil, nós tínhamos poucos bancos que controlavam praticamente todas as atividades financeiras no Brasil. E, aos poucos, outras empresas fora desse cluster, começaram a se integrar a ele e, mais recentemente, o próprio governo brasileiro, seguindo outros mercados, tenta, por conta da necessidade de acesso a crédito, né, tenta pulverizar o sistema. Na medida em que pulveriza o sistema, traz mais novas entidades para essa perspectiva, muda completamente as dinâmicas de segurança. Uma coisa é um grande banco como o Itaú, como o Bradesco, enfim, para citar dois, que são grandes instituições financeiras no Brasil e que têm toda uma estrutura de governance preparada, calejada, digamos assim, nos últimos anos para controlar isso, e empresas que estão ingressando, especialmente as fintechs,
que passam também a compartilhar desse mercado. Então, o alargamento das entidades que operam esse sistema, falei do sistema financeiro para ser um dos exemplos, mas outros, é uma variável extremamente importante, a quantidade de atores. E a outra a Covid acabou trazendo isso dos early adopters, né? As pessoas que atuam na área de tecnologia sabem que nem todos, a evolução da inovação em tecnologia está muito associada a pessoas que adotam para testar a tecnologia. Nos últimos 3 meses, praticamente nós temos uma sociedade de early adopters. Ou seja, as pessoas, você pega no Brasil em que alguns milhões de pessoas precisaram se socorrer a auxílio de governo, tiveram que fazer cadastro. Pela primeira vez, tiveram que fazer um cadastro para obtenção de recursos. Então, isso muda sensivelmente. Então, me parece que o tamanho do mercado, acho que as empresas são um importante componente de segurança, os provedores, ou seja, quem assegura a rede, eles são outro stakeholder relevante nesse processo de segurança, e o governo. Na medida em que o processo acelerado precisa de normatização, eu vi que Nádia, no início, me perguntou qual seria a nossa visão do papel do Estado nisso. Enfim, é um debate grande, mas me preocupa não. Chama atenção para esse aspecto. A quantidade de stakeholders que a tecnologia, e especialmente a Covid, trouxe para essa discussão. Exatamente, Rómulo. E, aliás, eu creio que o Brasil acaba por ter também aqui, como país emergente, no fundo, como economia emergente, acaba por ter aqui bastantes semelhanças com a África. O Rómulo falava, por exemplo, da questão da bancarização, não é? As fintech e o mobile money em África também surgem precisamente para suprir aqui a reduzida taxa de bancarização da população, não é? Por exemplo, em Angola temos ainda uma taxa de bancarização bastante reduzida e, portanto, isto é terreno fértil para as fintechs, será com certeza também o cenário em Moçambique. A Magda, há pouco, e também querendo fazer aqui a ponte com o tema do 5G, falava na mudança de paradigma que o 5G pode trazer. Agora, o 5G implica investimento. E nós, quando falamos no Brasil e quando falamos em África, estamos a falar de países que, ainda por cima, com um contexto de Covid, irão passar aqui por dificuldades acrescidas, em que vamos ter perda de receita por parte dos operadores, perda de receita grande, e em que ainda há muito para fazer a nível de desenvolvimento do próprio mercado das telecomunicações. É verdade que o Brasil, por exemplo, é o sétimo mercado das tecnologias de informação e comunicação, mas daquilo que eu me recordo, estamos a falar este posto ou este lugar no ranking mundial apenas é possível pela taxa de penetração dos serviços de telecomunicações nas grandes metrópoles, porque ainda existem áreas vastas do Brasil em que a qualidade ou a existência mesmo de serviços de acesso à internet é praticamente inexistente, não é? Eu sei que a Anatel, dada altura, retirou praticamente a licença a quase todos os operadores que operavam em certas regiões do Brasil porque não estavam a cumprir as metas de qualidade do serviço móvel. Em África, isto também é um problema. Nós temos nas áreas rurais uma pouca... temos, sim senhor, a cobertura, mas a penetração dos serviços em termos de acesso da população é muito reduzida. Como é que nós vamos conseguir compatibilizar a adoção do 5G, a implementação da cibersegurança e endereçar estes desafios no futuro com os desafios económico-financeiros que as nossas economias agora vão enfrentar no futuro? Rómulo e Michel, por esta ordem. Bem, realmente um grande desafio. Um país continental, me recordo Nádia falando sobre
o país continental que é o Brasil. Quando há 4 anos atrás, eu estava na Amazônia, numa expedição, e o nosso acesso à internet era exclusivamente nas sedes das prefeituras, porque não havia serviço de internet disponível, acessível para a sociedade. Mas tem havido uma grande mudança. Isso é igual à energia. Quando as empresas, quando o setor de energia foi privatizado no Brasil, e a EDP, por exemplo, veio para o Brasil, o acesso à energia era algo limitado às metrópoles, às grandes cidades, e se dava mais dificilmente ainda na questão das telecomunicações. Mas o Brasil tem uma grande vantagem na questão do tamanho do mercado. 210 milhões de potenciais usuários são uma fatia importante. Eu me recordava, eu até anotei os números da tecnologia no Brasil. Só em cibersegurança, o Brasil gasta 2 bilhões de dólares por ano em investimentos anuais privados nessa área. Então, há muito por desenvolver, e, sobretudo, que você tem um processo de inclusão social que vem ocorrendo nos últimos anos, ou seja, mais mercado, mais consumidores. E o 5G é uma das grandes disrupturas no processo de comunicação no Brasil, porque, enfim, é um corte na forma inclusive, de fazer negócios da empresa. Me parece que no Brasil há uma disputa, efetivamente, de que solução adotar, mas o fato de ser um mercado relevante torna essa discussão ainda mais política. Não deixam, eu diria que, se calhar aqui, eventualmente, respondendo a algumas questões que eu deixei abertas e a Maga não me perdoou, é que a África tem uma característica muito interessante. É que e eu agora falo das operadoras de telecomunicações, dão sempre 3 ou 4 passos à frente. Dão 3 ou 4 passos à frente do quadro regulatório, dão 3 ou 4 passos à frente daquilo que é a nossa realidade, de facto. Nós temos um grande problema, que é a cobertura. Grande parte da extensão em África não é coberta. Não é coberta porque temos ainda problemas de base. Eu estou a falar questões de natureza de acessos. Hoje a maior parte da cobertura está nos grandes centros, nas grandes vias de acesso, e enquanto os planos de expansão das estradas não estiverem em paralelo com aquilo que são os planos de expansão da cobertura, nós vamos ter sempre 3 ou 4 passos à frente. E para alguns, os privilegiados, são as pessoas que vivem mais dentro dos centros urbanos, e de facto mais para o interior ainda continuamos com problemas de acesso, com problemas de energia, porque de facto não basta investir o 5G, e agora se calhar eu iria partilhar convosco que nós já estamos neste processo muito avançado do 5G, mas vamos ter estes problemas de base, acesso para a manutenção, porque não basta pôr a torre, vandalização. Infelizmente hoje ainda se faz a agricultura do período rudimentar, que era de queimadas, queima-se as matas ao invés de se meterem os tratores e outras facilidades mecanizadas, a população ainda faz queimadas, e queimadas temos um grande problema, que é a fibra óptica que se vai, é uma série de investimentos que se calhar é como se estivesse a escrever na água. Tudo isto aqui só pode ser se eventualmente houver um processo de ensino, um processo de aprendizagem, um processo de facilitação, e eu quando falei aqui da questão regulatória é que estamos a dar o 5G às pessoas, mas quem tem dispositivos, será que todos temos? Nós não temos dispositivos compatíveis com isto. É preciso que o governo venha incentivar, sim, maior cobertura, incentivar, sim,
maiores facilidades em termos de tecnologia, mas também temos que fazer aqui um balanço. E efetivamente, e era por isso que eu falava a Magda, nós não temos aqui uma virginidade do nosso continente. É preciso desbravar, é preciso educar, é preciso criar estas facilidades. Só assim, de facto, nós conseguiremos, e agora nós temos também a felicidade de ter o M-Pesa, que é um grande sucesso, que é para a massificação da banca, mas é preciso que as pessoas tenham também os devices compatíveis com aquilo que são as tecnologias que nós trazemos. E o Covid, de facto, como eu dizia no princípio, vai ser um piloto acelerado, porque nós vamos ter mais e mais empresas a ter que enverdar por facilidades tecnológicas. Agora, a questão é, estamos preparados? Nós estamos. Na perspectiva de quem oferece. Agora, quem recebe, será que está preparado? A quem compete, de facto, criar estas facilidades para que mais e mais pessoas, para que essas assimetrias entre uns e outros venham a ser diminuídas. Magda, esta última deixa do Michel. Dispositivos. Para além do acesso aos dispositivos, e porque no primeiro plano o ser humano é o primeiro material, ou o primeiro ponto, o primeiro foco de ataque, ou o primeiro foco de fragilidade, a questão dos dispositivos também não pode ser esquecida. E, portanto, pergunto eu, para além do acesso aos dispositivos, será que isto é o suficiente? Será que também estamos hoje em dia preparados, de um ponto de vista de cibersegurança, para termos dispositivos que nos ajudem a estar prevenidos contra estas questões, contra ciberataques, contra todos estes riscos que a cibersegurança faz trazer ao de cima? Deixa-me só responder, antes de ir direto a essa questão, à provocação do Michel e também ao que o Rómulo disse, que é, e o que tu própria disseste, e com muita razão. De facto, isto é muito exigente para a África. A África tem um conjunto de cidades muito importantes e tem falta de cobertura, mas também queria chamar a atenção e ser provocatório, não vou, enfim, alongar muito, que a África, e não só a África, isto é algo que é repetitivo em vários países do mundo, a África os países africanos têm uma coisa que se chama Fundo do Serviço Universal, que na Europa não existe, nos países europeus a regulação do Serviço Universal é no fundo diferente daquela que é em África, e basicamente os operadores de comunicações eletrónicas, seja em Angola, seja em Moçambique, seja noutros países da CPLP e não, sem ser da CPLP, contribuem regularmente com 1, 2, 3, 4, 5%, enfim, varia de país para país. Enfim, eu já fiz um estudo, aliás, para a UIT sobre esta matéria, e a maior parte dos fundos estão intactos. Portanto, há dinheiro disponível do setor das comunicações eletrónicas, é uma questão do governo definir as prioridades. Se a prioridade for assegurar a cobertura ou lançar o 5G, é porque não se pode só olhar para isto numa perspectiva, ok, é um investimento que eu estou a fazer e não há dinheiro, mas a verdade é que se eu tiver, por exemplo, 5G, eu consigo assegurar serviços de saúde numa província de Angola onde não há hospitais, ou numa província de Moçambique onde não há hospitais, através de técnicas, obviamente, muito mais fiáveis. Isto, obviamente, é que para caricaturar, mas é um exemplo só para dar. Portanto, é o que eu dizia, eu se calhar, se pagar, ou como Angola está a fazer, vai lançar um satélite, neste caso é para televisão digital, mas pode lançar um satélite para garantir cobertura. O que é que me custa mais? Lançar o satélite ou fazer 100 escolas no país e arranjar um sistema de telescola? Há aqui um conjunto de aspectos que têm que ser equacionados em termos de políticas públicas, que obviamente eu não sei qual é a resposta certa, mas acho que isso muitas vezes não é pensado. Pensa só, vamos investir no lançamento do satélite, mas não percebemos que aquilo de facto pode gerar uma poupança gigante a nível nacional. Então, em países como Angola e Moçambique, que são territórios, e Brasil, para não falar já no Brasil,
que são países com uma área territorial enorme. A verdade é que, por exemplo, a tecnologia satélite é uma tecnologia muito mais barata. Antigamente os satélites só estavam numa órbita muito elevada, que não permitia o grau de latência que é necessário para os móveis, mas cada vez mais há satélites em órbitas mais baixas e tecnologias mais baixas que permitem, de facto, garantir uma cobertura mais facilmente. Aliás, Angola tem isso no seu plano universal, não sei se é assim que se chama, mas é o seu plano de desenvolvimento regional ou universal das telecomunicações. Pronto, e isto para falar dos temas dos custos. Em relação à pergunta que tu fazes, que é muito pertinente, de saber se os equipamentos, temos equipamentos de que sejam, enfim, que nos permitam proteger ao nível da cibersegurança. Eu, ainda não. Na Europa e na África, em África, tanto quanto eu sei, e mesmo nos Estados Unidos ou noutras regiões do mundo, o foco sempre foi na inovação, no desenvolvimento e na criação de características dos equipamentos que os tornassem mais apelativos. Não havia um foco na definição de especificações de cibersegurança. Com o regulamento de cibersegurança da União Europeia, que no fundo, isto na Europa agora, que no fundo prevê níveis de certificação de equipamentos, eu acredito que isso vai ser uma preocupação e, portanto, Nádia, eu acho que, enfim, quando tu fazes a pergunta, ela é legítima e efetivamente neste momento não existem propriamente, não existia até há pouco tempo uma grande preocupação em incorporar, até porque é caro e não é visível, não é? Não é visível que o equipamento está preparado para nos proteger em termos de informação e etc. A verdade é que eu acho que essa mentalidade vai mudando, fruto das obrigações legislativas e dos mecanismos de certificação que estão a ser criados na Europa e também fruto dos temas de ciberataques. Hoje em dia, uma empresa, já não há nenhuma empresa, enfim, das maiores, quando compra um sistema informático ou equipamentos, não tenha já um conjunto de requisitos de cybersecurity que aquele equipamento tem que ter. Portanto, e isso faz parte do processo de contratação pública, já está incorporado, não digo em todas as empresas, mas em muitas delas. Certo, mas aí depois eu também tenho uma outra preocupação, porque apesar de tudo, aquilo que nós vemos no mercado é que as empresas que, no fundo, hoje em dia conseguem fazer aquilo que nós chamamos o security by design, não é? Incorporar isto nos equipamentos destinados à utilização no âmbito dos sistemas e das redes de informação, ainda são poucas. Isto não vai acabar também. A cibersegurança, no fundo, não vem aqui introduzir, e vou começar numa perspectiva de mercado e depois passar para outras perspectivas, não vem também aqui criar, se calhar, problemas que nós achámos que estávamos a resolver a outros níveis, designadamente ao nível da regulação setorial nos mercados, e que agora voltam a surgir quando tentamos combater todos estes problemas, todos estes dramas, por exemplo, no mercado dos equipamentos ou dos softwares específicos para isto, não vamos estar aqui, no fundo, a assistir a um retrocesso, por exemplo, na dinâmica concorrencial do mercado, não vamos estar a criar um problema ao tentar resolver outro? Rómulo? Eu ouvi a Magda falar exatamente nesse contexto e assim, a questão do design, ou seja, como um produto ele é concebido em aspectos de segurança e em aspectos de sigilo, ou seja, como o design por default ele é preparado para ambas as situações, é uma discussão importante, mas a grande dificuldade de dar uma resposta, eu creio que é pelas camadas que precisam ser vistas, porque quando, por exemplo, o Brasil ou os Estados Unidos olham a questão do 5G, ou seja, dos provedores 5G, a perspectiva é em termos de soberania. Efetivamente, a tecnologia que está sendo desenvolvida, ela protege do ponto de... Quem está olhando nesse momento é um poder nacional. O olhar das empresas acabará sendo outro. O olhar do consumidor é outro. Então, nós estamos falando de tecnologias, isso é igual... apesar de não estar nos objetivos do desenvolvimento sustentável, a questão da cibersegurança,
indiretamente lá está, mas explicitamente não se observa, é tal e qual a questão do meio ambiente. Ela tem diversas perspectivas que precisam ser encaradas. Então, o desenvolvimento de tecnologia, a tecnologia acabou sendo o tabuleiro de xadrez de diversas discussões extremamente fundamentais para o desenvolvimento das nações. E por isso é difícil, ao meu ver, dar uma resposta única, porque os interlocutores estão olhando outras coisas. Como, por exemplo, nós vemos efetivamente com o desenvolvimento da tecnologia, se nós estamos vendo uma maior, falávamos há pouco das fintechs, um maior número de empresas de tecnologia financeira entrando no mercado, em alguns setores nós temos consolidação de atores. Então, na ótica de mercado, eu posso dizer, será que me interessa uma tecnologia que tenda ao monopólio? Será que me interessa estabelecer uma tecnologia com características de monopólio, ainda que ela seja melhor? A produção de monopólio pode ser algo que precisa ter o mesmo nível de relevância de outros aspectos. Então, assim, é um debate extremamente multidisciplinar, que precisa ser debatido com essas considerações. Há vários olhares. É um cobertor muito curto que precisa trazer vários olhares. Eu não saberia dizer, e acho que esse é o desafio dos governos. Como é que eu posso desenvolver tecnologia fazendo com que a tecnologia seja desenvolvida no meu país? Como é que eu posso incorporar tecnologia para que os produtos sejam feitos aqui? Ou a inteligência possa ser desenvolvida no seu próprio país. Essa é uma discussão que nossa uma hora e pouco seria impossível de responder, mas a questão normativa é um desafio, porque normatizar é olhar de trás para frente. Dificilmente o legislativo consegue acompanhar a velocidade da sociedade. Acredito que nos outros países seja exatamente igual aqui. A legislação está pronta para uma realidade que, na maioria das vezes, já passou. Né? Mas como construir esse futuro e com o que Michel falou agora há pouco, do acesso, a tecnologia ela precisa ser utilizada, então, acessos a mercados. Enfim, é uma discussão muito transversal. Certamente, e como o Michel e também o Romulo diziam, nós quando estamos a falar deste tema temos aqui estas várias camadas, temos estes vários stakeholders e temos estas várias perspectivas, e voltando ao início, porque isto é sempre tudo muito circular, quando nós no fundo falávamos de um dos pilares da cibersegurança, tínhamos aqui a questão de e como a Magda salientou, um dos pilares da cibersegurança é a proteção da informação dos cidadãos. Mas eu vou pensar agora num contexto de de teletrabalho, como é o que nós estamos a assistir agora no Covid, e é o que nós vamos ter pós-Covid, não é? Nós já temos muitas empresas que neste momento estão a adotar políticas de teletrabalho para vigorarem quando voltarmos ao novo normal. Temos a Google, temos a Facebook, temos a Angola Cables, que ainda agora implementaram medidas de teletrabalho para vigorarem para todo o sempre. E aqui vai ser necessário, no fundo, reforçar as medidas de cibersegurança. Isto traz também consigo acoplado algumas ferramentas para que seja necessário, de alguma forma, as empresas também terem noção do nível de produtividade dos seus funcionários. Por exemplo, a implementação de VPNs também dentro do espaço privado dos seus colaboradores. E aqui surge a questão, até que ponto é que vamos conseguir atingir um balanço entre a necessidade de proteção da informação corporativa e, em simultâneo, balancear
a necessidade de reserva da intimidade, da vida privada dos cidadãos. Magda Couto. Ui, Nádia, isso é um tema super atual e super complicado. Nós aqui em Portugal e enfim em vários países da Europa tivemos discussões sobre esse tema. As várias autoridades de vários setores, de vários, não sei o quê, houve aqui discussões. Curiosa porque todo um tema à volta, por exemplo, no regresso ao trabalho, a questão de saber se podiam medir ou não a temperatura aos colaboradores e o que é que faziam se o colaborador tivesse temperatura. Outras empresas queriam exigir o teste de Covid, enfim, isso é um tema, enfim, que gerou aqui muita discussão, que seria interessante falarmos, mas, enfim, não há tempo para isso e não é o foco também desta apresentação. O que é que eu acho importante assegurar em termos mais relacionados com a cibersegurança? Por um lado, obviamente, as empresas devem ter a preocupação de assegurar que as suas VPNs, ou seja lá o tipo de acesso que tenham para os colaboradores que estão em teletrabalho, que no fundo permitam. Aliás, eu falava com um responsável de cibersegurança de uma empresa, ele dizia-me: "Oh Magda, não, agora foi mal, mas quando as pessoas voltarem às empresas é pior, porque vêm os computadores todos infectados ligar à rede da empresa." Portanto, nós achamos que durante o teletrabalho é pior, mas ele dizia: não, agora ainda vai ser pior, porque há pessoas que se trazem malware instalado nos computadores e, portanto, ainda vai ser pior. Portanto, aí o que é que eu acho? Eu acho que é importante, de facto, até porque houve vários ataques a algum tipo de sistema de ligação remota, e isso está nas notícias. Portanto, eu acho que isso as empresas podem fazer o seu research de mercado e perceber quais são aquelas que oferecem maiores medidas de segurança técnica e tecnológico. Do ponto de vista dos colaboradores propriamente ditos, as empresas não conseguem, obviamente, policiar a atividade do trabalhador, nem na empresa, nem em casa, e muito menos em casa, e, portanto, o que eu acho que é importante, e é isso que protege, no fundo, depois a empresa, em caso de existir um ciberataque, e daí pode poder haver danos financeiros para a empresa ou para terceiros em virtude desse ataque, é, no fundo, ter um regulamento, digamos assim, de teletrabalho que incorpore um conjunto de medidas de segurança que os trabalhadores e os colaboradores que estão em teletrabalho se encontrem vinculados, e que, obviamente, tem que estar direcionada para a atividade remota, que é diferente da atividade que é feita em presença nas instalações. Eu acho que estes são os aspectos, enfim, mais relevantes num contexto do teletrabalho em relação às questões da cibersegurança. Enfim, o garantir a privacidade, que era a outra pergunta que tu fazias, eu acho que, enfim, isso tem a ver também com as boas práticas comerciais adotadas pela empresa e as regras que a empresa define. Na Europa, tipicamente, e enfim, as legislações que eu me estou a lembrar dos países da CPLP também permitem isto, é assim, uma empresa pode definir que o e-mail e os instrumentos, digamos assim, de trabalho empresarial são da empresa e ela pode ter acesso aos mails, e, portanto, a pessoa não tem que estar a utilizar o instrumento empresarial para fins pessoais, e, portanto, aí não há, enfim, tantos temas de privacidade. Muitas vezes acontece é que as pessoas utilizam o mail profissional para fins também pessoais, e aí, obviamente, colocam-se questões às vezes complicadas nesse domínio. Obrigada, Magda. E pegando aqui um bocadinho também nesta questão do teletrabalho e da necessidade de compatibilizarmos isto com também a produtividade das empresas. Michel, nós em África, e como o Michel referia muito bem há pouco tempo, numa das intervenções que fez, nós temos problemas estruturais de base que vieram representar para as empresas dificuldades ainda mais acrescidas em termos de conseguirem atingir os seus objetivos comerciais, não é? Nós temos grande parte da população que, em regime de teletrabalho, não consegue ter o mesmo nível de produtividade porque falta a energia, não temos uma rede de energia que tenha fornecimento contínuo, não é? Há outras preocupações, portanto, as pessoas quando estão em casa
são assaltadas, por assim dizer, com outro nível de preocupações devido ao baixo rendimento e, portanto, podem ser desviadas da sua atenção relativamente aos temas laborais. Isto tudo representam desafios para as empresas. Como é que, e se calhar saindo um bocadinho fora do nosso tópico, mas que também é uma preocupação das pessoas que estão a assistir à nossa conversa, como é que o setor empresarial africano pode tentar recuperar ou pelo menos mitigar todos estes impactos negativos que o Covid nos trouxe? Bom, se calhar é assim, para além daquilo que são as práticas normais que nós fomos adotando agora com o Covid, nomeadamente a obrigação de lavar as mãos com frequência, das máscaras, a etiqueta da tosse. Estou-me a recordar, por exemplo, agora fala-se muito da questão da quarentena, dos isolamentos. O teletrabalho trouxe um problema, é que diminuiu todo o contacto físico. Mas, por outro lado, também aumentou o contacto entre as máquinas. Eu acho que todos nós temos a percepção que hoje nós temos muito mais chamadas do que ontem. Ontem eu refiro-me ao período anterior ao Covid. Recebemos muito mais e-mails. Hoje fala-se muito, é muito moda, e é isso que nós estamos a fazer agora também, que é o Skype Calls, o Zoom Calls. Há muitos cursos online, que é outra novidade que trouxe esta pandemia, mas também trouxe uma questão interessante. É que hoje os gestores deixaram de, aliás, começaram a fazer mais gestão de metas ao invés de fazer a gestão de pessoas. Coisas como assiduidade, pontualidade, hoje já não é não está muito em voga. As pessoas hoje querem mais em metas. Obrigou também a tomar uma série de medidas. Eu refiro, por exemplo, ao nível da companhia onde eu trabalho, nós temos constantemente cursos, e cursos virados exatamente à questão da proteção de dados, da proteção de rede, de poder identificar um e-mail malicioso, de ter o cuidado, e agora nós sempre que recebemos um e-mail que não seja um e-mail da companhia, ele vem sempre com uma identificação na cor vermelha, a dizer que este e-mail vem de fora, cuidado. Quer dizer, há algumas práticas que nós fomos adotando para superar este distanciamento físico. Acredito que, de facto, este venha a ser o futuro. É que mesmo com estas questões, e eventualmente a Vodacom não seria um bom exemplo, eu refiro como um modelo de como a África trabalha, mas eu digo que mesmo com este distanciamento, existem empresas que têm essas práticas. Eventualmente não serão todas, mas eu acredito que a pouco e pouco nós vamos chegando lá. Hoje já pedimos muito mais espectro, que é para uma gestão de dados, porque de facto, de repente, todos nós fomos para casa. Nós acabamos tirando aquilo que era um espaço familiar para tratar de questões de natureza profissional. Olha, eu vou partilhar convosco uma coisa. Ontem dormi às 20 para as 4, que é uma coisa que em condições normais, se eu estivesse a trabalhar no escritório, nunca iria dormir essa hora, porque de facto eu tinha que estar acordado às 7 da manhã, que é para estar aqui. Mas isto tudo aqui é um bocadinho este exercício que nós fazemos. Sinceramente, não temos muito receio para aquilo que vai ser o desafio do futuro. Nós estamos prontos, mas acreditamos que precisamos de fazer mais porque existe ainda uma grande assimetria. E, eventualmente, nós não sejamos o espelho daquilo que é a realidade da África, que é a realidade do país, mas de facto é um passo. E a Vodacom tem o privilégio de poder estar
num grupo grande que é o grupo Vodafone. De facto, há muita partilha de boas práticas, há muita partilha de informação e nós conseguimos nos colocar rapidamente. Olha, até coisas mais simples que a empresa conseguiu fazer, por exemplo, facilitar a aquisição de cadeiras, aquelas cadeiras cómodas, porque pronto, quando nós fazíamos as calls sentíamos que alguns colegas não estavam muito bem, a empresa conseguiu, quer dizer, nós conseguimos criar escritórios nas nossas casas e isso de facto é aquilo que é a tendência para o futuro. Agora, para isso, naturalmente, nós precisamos que o nosso regulador esteja aqui. Eu espero que o regulador esteja a ouvir. Nós precisamos de mais perto porque as pessoas estão muito exigentes. E as pessoas querem mais e mais, e as pessoas já sabem o que é qualidade. Não é só e hoje já conseguimos sentir uma experiência de cliente, o que é, durante a hora normal de expediente, estar a falhar a rede. Nós estamos a trabalhar em casa, e muitos de nós temos as casas fora da cidade. Então, espero que alguém da regulação esteja aqui a ouvir-nos. As operadoras precisam de muito mais espectro, que é para dar muito mais serviços e produtos para que as pessoas, de facto, consigam trabalhar. E se esta pandemia vier um segundo ciclo e um terceiro ciclo, nós estejamos todos preparados, que é para trabalhar de casa. E ainda bem que esta empresa é uma empresa de prestação de serviços, conseguimos prestar os nossos serviços, mesmo trabalhando de casa. Muito bem. Bom, nós estamos na reta final da nossa conversa. Muito mais haveria para discutirmos. Acho que nós ainda conseguimos gerar mais perguntas do que propriamente respostas, mas eu acho que de facto esta troca de impressões que fomos tendo permitiu identificar pelo menos algumas linhas de orientação. Fomos misericordiosos porque não fustigámos muito legisladores nem reguladores quando poderíamos ter feito. E no fundo tentámos ser proativos na identificação de possíveis linhas e diretrizes para se pensar o problema. Eu acho que aqui os principais takeaways, se eu puder retirar da conversa que nós tivemos, o Covid veio de facto expor com muito maior agressividade todas as fragilidades que o ecossistema da internet já apresentava, mas isto também representa uma oportunidade para uma maior consciencialização, desde logo dos utilizadores, para os perigos que têm que ser evitados. A partir do momento em que nós nos movemos do mundo físico para o mundo digital, tem que se criar uma maior awareness para estes perigos. As pessoas têm que ser educadas, têm que se educar e têm que promover uma cultura de segurança no mundo online, quer para a proteção dos seus direitos, quer para a proteção dos negócios, quer para a proteção dos Estados. Fica também patente que ao nível da proteção dos Estados há aqui um trabalho muito grande ainda a fazer, que os instrumentos jurídicos que existem ainda não são suficientes. Das exposições que foram feitas, não podemos acreditar que o direito internacional público ainda seja adequado a resolver os problemas de cibersegurança. Nós, se calhar, temos que começar a pensar em soluções transnacionais e harmonizadas para a cibersegurança. Nem todos os Estados veem a cibersegurança da mesma forma, nem todos os Estados têm a mesma concepção subjacente aos bens essenciais que têm que ser protegidos pela cibersegurança, e ainda há aqui um trabalho muito grande a fazer para que seja efetivamente possível garantir a segurança do ecossistema digital, desde logo porque a internet não conhece fronteiras e nós não podemos ter clusters de legislação aos tais campos de soberania digital para pensarmos na cibersegurança de forma harmonizada. A cibersegurança representa também um desafio para o próprio mundo empresarial. Nós vemos que há mais empresas a lançarem serviços e produtos
desenhados e aptos a promover a melhoria da cibersegurança. Isto também requer da parte de Estados e das próprias empresas que a cibersegurança passe a constituir um elemento estratégico nos processos decisórios. Portanto, nós temos exemplos de situações muito concretas em que a cibersegurança foi decidida ao nível de gestão intermédia e isto causou prejuízos enormes, por exemplo, a empresas, quando, se as decisões tivessem sido tratadas ao nível de conselhos de administração, isto teria tido uma visão mais estratégica e provavelmente o impacto de ataques de cibercrime ou de hackers não teriam tido o custo financeiro que muitas vezes têm. E, portanto, é preciso que a cibersegurança seja também um pilar da corporate governance ou da governação corporativa de empresas e também faça parte da visão de como o Estado se deve estruturar enquanto administração pública no seu relacionamento com os cidadãos. A regulação setorial é importante, portanto, é necessário que os reguladores setoriais incorporem cada vez mais na sua atuação princípios de cibersegurança direcionados às instituições que estão sob a sua supervisão, de forma a disseminar, de facto, esta cultura de cibersegurança e a proteger os diversos interesses que estão em jogo. E o Covid, na medida em que obrigou a uma maior consciencialização, se por um lado pode ter impactado os objetivos das empresas em termos de objetivos comerciais, ao mesmo tempo, ou contrariamente, pode ter representado uma oportunidade no sentido em que esta perda de tempo pode ter representado um ganho que se refletirá no futuro, na medida em que irá permitir reduzir substancialmente as falhas do sistema e permitir às empresas ter ganhos de resiliência e de robustez das suas redes e dos seus sistemas e com isto serem muito mais eficientes e estarem mais focadas naquilo que é de facto o seu negócio core. E, portanto, acho que isto são as principais diretrizes a ter em conta quando quisermos endereçar, ou aliás, agora que temos que endereçar os temas de cibersegurança para nos prepararmos para o amanhã. Deixava agora aqui as últimas palavras para o João. Bom, não vale a pena dizer mais do que já foi dito, porque tudo foi dito naquele espaço de tempo que tínhamos para esta conversa. Tal como antecipei no início deste nosso webinar, foi de facto muito interessante, muito participado. Aqui no back-office dava para ver realmente que havia muito interesse por parte de todos os participantes, com questões a ser colocadas. Eu diria que o mote está lançado, a Nádia resumiu brilhantemente em 5 ou 6 bullets aquilo que resultou desta conversa e aquilo que é o mote que nós temos que ter em atenção para o futuro nesta matéria. Nós, a AICEP e os seus membros, vão continuar a discutir temas de interesse e de relevância para as suas atividades. Conforme tive a oportunidade de dizer, daqui a um mês, no dia 12 de agosto, vamos estar aqui de novo para discutir um tema igualmente muito relevante, nomeadamente para os operadores de correios e encomendas, que é este processo de transformação extraordinário
que está a acontecer decorrente do aumento das vendas pela internet e do correio eletrónico, e portanto o chamado e-commerce, que também traz, como é evidente, temas de segurança e de proteção extremamente relevantes e extremamente novos, e que, portanto, toda a conversa que nós aqui tivemos a ter de uma forma transversal também tem muito a ver com aquilo que vai ser a nossa conversa daqui a um mês, para a qual nós convidamos todos os participantes, os nossos membros, os nossos parceiros, os nossos amigos, a estarem aqui presentes para mais uma hora e meia de conversa, de discussão, de reflexão, para que todos em conjunto possamos crescer e vencer os desafios deste novo mundo que está a atravessar uma crise humanitária, social, económica, ainda de desfecho imprevisível. E tal como eu já tive a oportunidade de dizer várias vezes e que aqui repito, só em conjunto todos, muito coesos e em cooperação permanente, é que vamos conseguir superar e ultrapassar estes desafios com a menor dor possível, na certeza que vai acabar tudo bem. E, portanto, quero agradecer a todos uma vez mais a participação, aos oradores, à Angola Cables, aos nossos membros da ICEP e também a todos aqueles que por todo o mundo, pela internet, através desta plataforma Zoom e em particular no mundo lusófono, estiveram connosco de alguma forma também a conversar, que é como quem diz também a teclar sobre este tema que nos ocupou aqui de uma forma muito enriquecedora esta última hora e meia deste dia 15 de julho de 2020. A todos um bem-aja muito grande, fiquem bem e até à próxima, esperamos nós, até dia 12 de agosto. Até à próxima e muito obrigada novamente a todos. Boa tarde. Adeus. Adeus, boa tarde. Deus, boa tarde.